Uma boa noite de sono não é sinônimo de luxo. É durante o repouso noturno que o nosso organismo exerce importantes funções que serão fundamentais para a nossa saúde e bem-estar, seja durante a madrugada e especialmente no dia seguinte. Para quem está no período de gravidez, um sono reparador também é uma condição essencial para a qualidade na gestação. Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o ginecologista e obstetra, Dr. Diego Fraga Rezende. Seja bem-vindo ao Tarde News. Obrigado, Priscila. Obrigado aí pela oportunidade de falarmos desse assunto tão importante. Doutor, qual é a importância, então, de um bom sono para a gestante? Então, na realidade, o sono, assim, não somente para a gestante, mas o sono ele é responsável por restaurar as funções do nosso organismo. Então, é com o sono que a gente consegue recuperar essa função, né? Através do sono, a gente consegue melhorar o nosso sistema imunológico, então, acaba se tornando um aliado importante aí na prevenção de infecções, por exemplo, controle do peso, fatores psicológicos que a gente consegue muitas vezes controlar aí com o sono reparador. Então, ele é fundamental. A gravidez é um período de tantas mudanças no corpo da mulher, mas em relação ao sono, como ela pode ficar atenta a quais são os sinais de que o sono dela não está sendo muito bom? Sim, então normalmente o primeiro sinal que a gente orienta é aquela paciente que durante as suas atividades diárias, seja no trabalho, né, na sua casa, ela não consegue desempenhar essas funções de uma maneira satisfatória ou como ela desejaria. Ou seja, por uma sonolência, seja por uma indisposição, uma fraqueza. E aí é importante que nesses casos a gente sempre investigue, porque o sono provavelmente nesse caso não está sendo reparador o suficiente para que ela consiga ter aí um bom desempenho nas suas atividades diárias. Caso aconteça isso, do sono não ser suficientemente reparador, pode prejudicar o desenvolvimento do bebê? Sim, a gente tem muitos estudos mostrando, inclusive é uma situação muito frequente aí nas gestantes, né? Tem estudos evidenciando que até 75% das gestantes têm alguma queixa relacionada ao sono, e isso pode sim, de certa forma, prejudicar. Não somente na questão de ter uma gestação mais tranquila, com menos sintomas, mas também alguns estudos mostrando aí, às vezes, benefício no impacto desse bebê em relação ao seu desenvolvimento, até cognitivo, o seu crescimento, porque o sono é importante também para todo esse processo aí fetal. Então, o feto acaba sendo impactado negativamente quando a gente tem um sono que acaba não sendo suficiente. Entendi. E, doutor, é possível que a gestante, mesmo dormindo a noite toda, ela tenha um sono que não seja de qualidade, que não seja reparador? Sim, na realidade o sono, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, a gente tem que ele tem duas fases. Existe um sono que é o sono não REM e o sono REM. O sono não REM é justamente aquela atividade cerebral que ela é mais lenta, e depois o sono REM é uma atividade cerebral mais intensa, e durante um ciclo de sono, né, mais ou menos aí 8, 9 horas, a paciente passa por vários momentos durante esses períodos. Então, muitas vezes a paciente, ela pode ter 8 horas de sono, mas se ela não conseguiu fazer esse ciclo completo aí, ela pode ter um sinal sugestivo de que aquele sono não foi suficiente. Por estar gestante, a mulher pode fazer o uso de alguma vitamina, às vezes até alguma medicação para auxiliar no sono, às vezes uma melatonina? Então, em relação à melatonina, não, ainda nós não temos segurança para indicá-la na gestação por falta de estudos científicos, e na via de regra, na maioria das vezes, a gente acaba optando sempre por medicamentos que sejam mais naturais, além das orientações gerais, né, sobre os cuidados importantes para que a paciente tenha um sono de qualidade. É importante que a gestante, quando seja necessário, que ela tente fazer uso de algumas medicações fitoterápicas que de certa forma possam induzir o sono, ou até mesmo na forma de um chá, os chás de maracujá, camomila, ervas cidreiras, são chás que têm um potencial calmante. Quando é extremamente indicado, em algumas situações muito específicas, a gente pode indicar medicação, mas aí tem que ser acompanhado, né, por um profissional habilitado para isso, e normalmente a gente evita os 3 primeiros meses de gestação. A passado esse período, o risco acaba sendo um pouco menor, mas a gente tem que ter cuidado, porque essa medicação ela pode atuar no feto, fazendo que o movimento desse feto seja reduzido, que a frequência cardíaca fetal desse bebê também seja reduzida. Doutor, e no caso da mulher que antes de engravidar
já toma algum tipo de medicação para contribuir com o sono. Ficou grávida, qual é a orientação que o senhor dá? Então, a primeira recomendação é começar, né, de maneira mais rápida possível uma consulta de pré-natal e com a equipe que fez a prescrição desse medicamento. Alguns medicamentos eles são imprescindíveis para que a paciente consiga ter um pré-natal tranquilo e existem alguns que são seguros, então a gente precisaria avaliar qual que seria essa medicação, mas de maneira geral marcar uma consulta de pré-natal, consultar um especialista, seja um neurologista, um psiquiatra, na qual foi prescrita essa medicação, e se houver necessidade, pode se manter desde que a gestante seja orientada sobre todos os riscos, ou quando for uma medicação que não seja segura, que ela seja substituída por outra que confira a mesma eficácia e uma proteção para o seu bebê. Doutora, a gente sabe que no período final da gestação, por conta de todas as mudanças no corpo da mulher, o sono é mais prejudicado. Sim. É isso mesmo? Sim. Na realidade, a gestante passa por duas fases, né, durante a gravidez, aí, pensando na questão do sono. Os primeiros 3 meses, ela tem normalmente uma sonolência excessiva. Então, ela fica mais indisposta, né, ela quer ficar mais deitada, ela tem um rendimento menor ali para as coisas que ela tem que fazer no dia a dia. E isso é comum por causa, principalmente, aí, da progesterona, que é o principal hormônio associado à gestação. No terceiro trimestre, né, então nos 3 últimos meses, entra justamente o que você falou. A gestante já começa, é mais frequente que ela tenha insônia, né, a dificuldade para dormir, justamente por conta dessas adaptações no seu organismo. Então, o útero muito grande, a dificuldade em respirar deitada acaba sendo um fator limitante. Muitas vezes a posição para dormir para essa gestante, normalmente a gente recomenda que as posições deitadas para o lado esquerdo aliviam esses sintomas, então ela consegue respirar melhor e ter normalmente um sono mais reparador. Então existem alguns cuidados que ela pode ter, mas sim, as adaptações fisiológicas do corpo da grávida, que são comuns, elas podem dificultar o sono. Doutor, para a gente finalizar, a alimentação pode de alguma forma contribuir ou atrapalhar a qualidade do sono da gestante? Sim, uma alimentação equilibrada, Priscila, ela é fundamental, né? Então a gente sempre orienta que, a gente já havia comentado, alguns alimentos, né, seja na forma de chás, de frutas, eles têm um potencial calmante, então é importante que ela aumente essa ingesta e evitar aqueles alimentos que de certa forma são estimulantes. Principalmente à base de cafeína, né? Então excesso de café, refrigerante à base de cola, os chás pretos, né, que também tem um potencial aí de aumentar o metabolismo, e isso é importante que seja orientado a evitar, além dos alimentos mais indigestos, que tem uma dificuldade maior aí na digestão, que também prejudica o sono. Certo, agradeço a sua presença, doutor Diego, que é obstetra e ginecologista, e nos passou informações hoje sobre a qualidade de sono da mulher que está grávida, né? Sim. Doutor, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, Priscila, e estou sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo. E agora o Seja Smart continua nos contando as notícias do dia.